A ideia de que a internet morreu, ela não é nova. Ela é uma espécie de uma teoria da conspiração que circulava pela rede e que não tinha tanta credibilidade assim. Só que nos últimos anos, essa teoria está ganhando cada vez mais números. É muito provável que o ano de 2024 seja o ano em que o tráfego dos robôs vai ultrapassar o tráfego humano na internet. Só para ter uma ideia, nos últimos anos esse tráfego vem crescendo cerca de 5% ao ano. Dá para a gente pensar sim que a internet que a gente conheceu feita de pessoas, ela está morrendo e está sendo substituída por uma internet feita por máquinas e robôs. Se a gente for pensar, a internet, quando ela surgiu nos anos 60, ela era um projeto experimental de conectar as universidades dos Estados Unidos e também com um propósito militar. Naquele momento, a rede era uma rede de máquinas. Você conectava um computador ao outro e permitia que ele trocasse dados de uma máquina para outra. Quando chegou a década de 90, essa rede de computadores ela se abriu para que qualquer pessoa pudesse se conectar nela. Naquele momento, ela vira uma rede de pessoas. É um momento em que a gente começa a mandar e-mails um para os outros. Muita gente vai lembrar no Brasil do ICQ, depois do MSN, do Orkut. Ou seja, o grande ponto da internet era conectar gente, era fazer com que as pessoas gerassem conteúdos, gerassem cliques. Só que a partir dos anos 2010, isso começa a mudar. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice! E agora, nos últimos 10 anos, a coisa fica ainda mais complicada e essa rede, de novo, volta a ser uma rede feita por máquinas. Só que um outro tipo de máquina. A gente está falando aqui não mais daquele computador dos anos 60 que queria trocar informação, mas a gente está falando de bots, de agentes inteligentes que muitas vezes estão cumprindo uma missão específica na rede que ele foi determinado para cumprir. Para a gente ter uma ideia, um levantamento feito pela Imperva, que é uma empresa de cibersegurança, em 2023, mostrou que 49,4% do tráfego na internet hoje é feito por robôs. Ou seja, o tráfego humano é apenas 50,6% hoje de todo o movimento que acontece na internet. Aí você vai se perguntar, mas eu já vi esse robô? Que robô é esse, E os robôs podem ser divididos em vários tipos. 32% são de robôs que a gente chama de maliciosos. São robôs que estão ali para cumprir uma missão que é indesejável ou até mesmo ilícita. Por exemplo, gerar cliques falsos para um determinado vídeo, coletar dados de forma não autorizada de um determinado website ou simplesmente utilizar a sua capacidade de conexão na rede para fazer ciberataques, inclusive derrubando sites, acessando sites massivamente, que é o que a gente chama de ataque de negação de conteúdo, e esses robôs acessam o site todos juntos de uma vez só e acabam derrubando também determinadas plataformas. Outro ponto importante é que esses robôs estão ficando cada vez mais sofisticados. Então, desses 32%, 62% deles são robôs que a gente chama de evasivos. Eles fingem que são humanos, eles tentam simular o comportamento humano para que eles não consigam ser detectados. Naquela rede feita por pessoas, o conteúdo, em geral, era feito pela gente. Você tirava uma foto sua, alguma foto de uma paisagem, colocava na rede, escrevia um texto. Hoje, cada vez mais, a rede está sendo tomada por conteúdo sintético. Então, hoje mesmo, quando a gente passa o nosso feed, quando você vai, por exemplo, no Instagram, olha naquela aba de pesquisar, é muito provável que já haja 2 ou 5%
dos conteúdos que aparecem ali, que são gerados por inteligência artificial. E o que a gente está vendo surgir hoje é uma capacidade muito grande da inteligência artificial de fazer músicas, imagens e vídeos. Let it go, can't hold it back anymore. You're so very special, but I'm a creep. Então, essas ferramentas vão permitir a massificação da produção de conteúdo sintético. Esse conteúdo, seja ele texto, foto ou vídeo, vai começar a ser jogado nas redes sociais, em sites, e vai acabar inundando a rede como a gente conhece. Isso já está começando a ter um efeito negativo, por exemplo, nos buscadores. Tem muita gente que alega que o serviço de busca do Google tem se deteriorado nos últimos anos. Teve uma pesquisa que foi feita pela McAfee, outra empresa de cibersegurança da Índia, em que os usuários de uma determinada plataforma de paquera diziam que 77% deles já havia se deparado com algum perfil construído por inteligência artificial. Agora, o problema vai além, porque 26% dos usuários já disseram que se depararam com a infeliz situação de que, ao estar trocando mensagens, né, com um pretendente naquela plataforma, na verdade estava falando com um robô. Outro uso malicioso de robôs é você, por exemplo, tentar interferir em plataformas de comércio na internet. Acho que muita gente já tentou, por exemplo, comprar ingresso no primeiro dia de um show muito esperado e teve a infeliz surpresa de que os ingressos se esgotaram em menos de 2 minutos. Na verdade, não foram as pessoas que compraram esses ingressos tão rápidos, foram robôs programados para comprar os ingressos, que depois são então direcionados para os cambistas poderem vender por preço maior. Com tudo isso, é muito possível que a nossa geração tenha sido a última a viver a experiência de uma internet feita por pessoas. Será que a gente tem que olhar para a internet para proteger os espaços humanos contra a interferência dos robôs? Será que nesse momento em que os robôs vão tomando todos conta, né, desse espaço que a gente criou, não seria importante a gente proteger e colocar algumas áreas como se fossem áreas de preservação permanente em que os robôs não são bem-vindos? Eu acho que é esse tipo de pergunta que a gente vai ter que fazer daqui para frente.